Boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo, você meu irmão, você minha irmã, você que está me assistindo agora, através deste vídeo, que Deus possa te abençoar de uma forma poderosa e sobrenatural, amém? Esse quem vos fala é seu irmão em Cristo, presbítero Claudemir Fernandes. Se você também queira me ver esse vídeo pela manhã, tem uma linda e maravilhosa manhã. E você queira ver esse vídeo à tarde, tem uma linda e maravilhosa tarde, na graça e no amor do Senhor Jesus Cristo, amém? Neste momento estarei aqui trazendo aqui um versículo da palavra de Deus para o elevo espiritual da minha e da tua vida. No livro do profeta Jeremias, capítulo 33, verso 3, está dizendo assim: clamas a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Irmãos amados, aqui o profeta de Deus estava sendo usado por Deus para alertar aquele povo, né? Ele estava chamando a atenção daquele povo, o povo de Israel, para que o povo viesse buscar a Deus, viesse clamar ao Senhor. E o profeta começa a chamar a atenção daquele povo, falando para aquele povo: clamas a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Aquele povo de Israel estava perecendo por causa da desobediência. Eles tinham se afastado, né, do Deus vivo, estavam praticando coisas que aborreciam ao Senhor. E Deus novamente estava dando uma oportunidade para eles. Depois vocês lêem esse texto aqui de Jeremias 33, que vocês vão entender mais profundamente o que Deus está querendo falar. Então aquele povo de Israel saiu da direção de Deus e passaram, né, uma situação terrível por causa que desobedeceram a Deus. Mas aí Deus dá novamente uma chance para aquele povo, e o profeta Jeremias se levanta e começa a falar para aquele povo, né? Deus usando ele, dizendo: e clamas a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Então Deus estava falando para aquele povo, para que o povo viesse clamar ao Senhor, porque Deus tinha coisas grandiosas a realizar na vida daquele povo, que eles não tinham nem noção do tamanho da bênção que Deus tinha para realizar algo na vida daquele povo, daquela nação. Deus é um Deus poderoso, é um Deus de glória, e Ele quer concretizar uma bênção grandiosa nas nossas vidas, assim como Deus também estava querendo, né, entregar algo grande para aquele povo, né? E nesta noite Deus está falando ao meu, teu coração. O clamor, irmãos amados, ele tem um poder maravilhoso. Quando nós decidimos se lançar, dobrar os nossos joelhos e clamar ao Senhor, Deus pode fazer coisas tremendas, coisas extraordinárias. Quando eu falo aqui desse versículo, né, de clamar ao Senhor, eu me lembro do próprio Jonas. Deus manda ele ir para Nínive, e ele ali com medo, ele compra uma passagem para Tarsis, né, uma passagem de navio, e ali, em vez dele ir para Nínive fazer a vontade do Senhor, ele muda de percurso e vai para Tarsis. E ali, né, ele naquele barco, ali, né, no mar, e Deus provocou uma grande tempestade. E aquele barco, né, as ondas, por causa do vento, né, as ondas começou a jogar aquele barco de um lado e para o outro, vento, né, chuva, né, trovões, e os marinheiros daquele barco começaram a ficar com medo, pensando que eles iriam perecer, que o barco iria afundar. E ali ele tinha muitas riquezas ali dentro, né, daquele barco ali, carregando para uma outra cidade, né, ou até mesmo para um outro país. E ali eles começam a lançar dentro do mar aqueles objetos, aquelas riquezas que eles tinham guardado ali para levar para um outro canto, para aliviar mais o barco, para que o barco não viesse, né, via pique. E ali as coisas não melhoram, só piora, e a Bíblia diz que eles lançam sorte. A sorte cai em Jonas, e Jonas estava dormindo. Ele chama Jonas e pergunta, né, o que ele estava fazendo, por quê, né? E Jonas vai e explica para eles o motivo de tudo aquilo que estava acontecendo era por causa dele, da desobediência dele para com Deus.
Aí Jonas fala com ele, ó, me lança no mar e tudo isso aí vai ficar em paz. O mar vai se acalmar, a tempestade vai passar e vai se tornar em bonança. E foi isso que aconteceu, eles lançaram Jonas no mar. E Deus permitiu, né, que um grande peixe engolisse Jonas. E aí Jonas ficou no ventre daquele peixe, né? 3 dias ali, 3 noites ali dentro do ventre daquele peixe. E Jonas pensou que ali seria seu fim. Ele pensou que não teria mais saída, que ele não veria mais a luz do sol, que para ele ali era o ponto final para ele. Mas a Bíblia diz que aquele homem, mesmo dentro do ventre daquele grande peixe, nas profundezas dos mares, a Bíblia diz que aquele homem ele começa a clamar a Deus. Ele começa a falar com Deus, a buscar a presença de Deus. E a Bíblia diz que a oração de Jonas foi ouvida, mesmo no ventre daquele grande peixe, nas profundezas do mar. Deus ouviu o clamor de Jonas. E aí, meu irmão, não sei o que você está passando, o que você está enfrentando, mas o que eu tenho para dizer para você: clame o Senhor, tenha força. Tenha força, clame o Senhor, porque Deus tem coisas grandiosas a concretizar, a realizar nas nossas vidas. Mas é necessário clamar, é necessário buscar a presença desse Deus poderoso. Se Jonas tivesse ficado quieto, se ele tivesse se entregado, era o fim para ele. Mas ele não. Ele decidiu clamar. Ele decidiu falar com Deus, buscar a presença desse Deus. E Deus ouviu a oração de Jonas. E naquela situação ali no ventre daquele grande peixe, Jonas ainda faz um voto com Deus, que se Deus tirasse ele daquela situação, que ele pagaria um voto com Deus. E Deus ouviu a oração daquele homem e fez com que aquele grande peixe vomitasse Jonas próximo à praia de Nínive. E ele saiu, irmãos, daquela situação vivo. Ele saiu bem daquela situação. E sabe o que ele foi fazer? Ele foi fazer a obra de Deus. O mandato que Deus tinha mandado ele fazer, de pregar a palavra de Deus contra a cidade de Nínive. Porque a cidade de Nínive estava vivendo uma situação terrível. O pecado daquela cidade estava tão terrível que a Bíblia diz que subia mal às narinas do Senhor, o mal, a prática daquele povo que estava fazendo. E Jonas começa a pregoar contra aquela cidade, que se aquele povo não se arrependesse, se aquele povo não se humilhasse dos seus pecados, Deus iria destruir aquela cidade. E algo maravilhoso acontece. O povo daquela cidade se humilha. O rei daquela cidade começa a fazer um clamor e um comunicado para todo o povo, se vestir de pano de saco, e eles entraram em um jejum profundo, todos, até os animais. Eles começaram a buscar, a pedir perdão para Deus. E sabe o que aconteceu? O milagre. Deus não destruiu aquela cidade. Deus iria destruir, mas pelo arrependimento do povo, Deus desistiu, porque o povo clamou. O povo buscou a face do Senhor, se humilhou. E Deus ouviu o clamor daquele povo e não destruiu aquela cidade. Olha o que Deus faz, né? Tirou Jonas daquela situação. Ele foi pregar na cidade de Nínive e Deus mudou a situação daquela cidade, que ele iria destruir, acabar com ela. Mas o povo se humilhou, buscou a Deus, e Deus também não destruiu aquela cidade. Por quê? Por causa do clamor, meu irmão. Clame a Deus. Busque a presença do Senhor. Eu sei que muitas vezes tem situação que é difícil, é complicada, mas a solução está em clamar a Deus, buscar a face do Senhor, porque Deus vai fazer o milagre acontecer, mas é necessário a gente clamar, se lançar nos pés do Senhor e buscar o Deus Todo-Poderoso. Como ele diz, que através do profeta Jeremias, no capítulo 33:3, clamas a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Ali como Jonas, né, conhecido como um dos profetas menores, estava ali no ventre daquele peixe. Para ele, acho que já não tinha mais solução. Ali seria o fim dele, ele seria sepultado ali dentro. Mas Deus mudou a situação da vida daquele homem, porque ele clamou ao Senhor.
E Deus mostrou coisas grandiosas na vida de Jonas e realizou coisas extraordinárias na vida de Jonas, porque Jonas entendeu o propósito de Deus. E nesta noite, você, meu irmão, minha irmã, você ouvinte da palavra de Deus, busque o Senhor, clame a Ele, porque eu tenho certeza que esse problema, que essa adversidade que você está enfrentando, você vai passar por cima dela, porque maior é Deus. Basta somente você se lançar, acreditar, clamar a Ele, que coisas grandiosas vão acontecer. Coisas grandiosas vão chegar na tua casa, na tua vida, e irão mudar para melhor. Então, a palavra de Deus nesta noite é essa: não desista, acredite, Deus é maior. Acredite que um clamor pode mudar esta situação. Mas aí você está do outro lado, mas como? Como que é isso? Como que eu posso fazer? Como que essa situação possa ser mudada, hein? O segredo está em clamar. Foi o que Deus ordenou o profeta Jeremias a falar para aquele povo. Vocês querem mudar? Vocês querem sair dessa situação? Querem? Então,